Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, esteja sobre todos nós, porque dela todos somos carentes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a nossa nação, que passa por uma crise profunda, e uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise governamental, política, econômica. Então, estamos sendo atingidos, né? E a crise sanitária com essa terrível pandemia, já ceifando mais de 350 mil brasileiros, né? Nós lamentamos, nós choramos junto com as famílias que choram a perda de seus familiares, de seus entes queridos, de seus amigos, né? Todos, quase todos nós perdemos amigos queridos, né? Além de parentes. Isso é muito triste. Enquanto isso, uma boa parte da igreja, lideranças de igrejas e igrejas que recebem o nome de evangélicas, mas não seguem o padrão do Novo Testamento, não são igrejas neotestamentárias. E aqui não estamos julgando, e se estivéssemos julgando, estaríamos totalmente baseados na palavra de Deus, que nos diz que não devemos julgar segundo o juízo temerário, não julgueis para que não sejais julgados, mas a mesma Bíblia, também Mateus, diz que nós devemos julgar segundo o reto juízo. E a Bíblia é a palavra de Deus, é o crivo pelo qual o julgamento é feito, pela própria palavra, não por nós. Nós só repetimos aquilo que a palavra de Deus estabelece. Lamentável que boa parte, portanto, da igreja, como estamos dizendo, principalmente de lideranças, né, de igrejas, muitas delas comprometidas com evangelhos anátemas da prosperidade, evangelhos espúrios, né, que não têm a Bíblia, o Novo Testamento como base de fé. Isso é muito claro, não é? Só não enxerga isso quem não quer, quem tem algum comprometimento ou tem medo, né, o medo negativo, né, o medo de ler a palavra e obedecer, inclusive a voz de Jesus, que disse: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos profetas. O apóstolo João disse que muitos anticristos já haviam saído pelo mundo afora, na época dele, né? Então, nós temos que estar alertas, nós temos um crivo pelo qual devemos, não só podemos, mas devemos julgar, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Então, aqueles que têm pregado um falso evangelho, né, têm colocado a ênfase na prosperidade, na cura, nos milagres, né, e têm montado verdadeiros impérios econômicos, nós podemos, pela palavra de Deus, pelo crivo da palavra de Deus, afirmar que são falsos profetas, e muitas dessas igrejas são empresas religiosas, explorando a crendice do povo. Nem a fé, mas a crendice do povo. Existe um movimento muito forte que vem dos Estados Unidos, chamado dominionismo. Eu tenho um livro aqui, vou cobrir o nome do autor, só para mostrar que existe isso, isso é real, isso não é imaginação. O Céu na Terra, um projeto de conquista. Esse movimento revive o ideal da igreja medieval, a igreja da Idade Média, aquela igreja que se desviou do Novo Testamento. Lembram? Nós já falamos disso aqui, todos quase já ouviram falar, né, da igreja da Idade Média, que era uma instituição poderosa, dominava a política, era mais rica do que os reinos da terra, né? E a ela os reis se dobravam. Então, ela tinha um projeto de conquista, de conquistar o mundo. Ela interpretava a missão da grande comissão dada por Jesus, ela interpretava de forma errônea, assim como interpretava equivocadamente quase toda a Escritura, né? Colocando a salvação dependendo das obras e não da graça de Deus, a graça mais as obras, vendendo indulgências, etc., né? Totalmente desviada, mas ela tinha um projeto de conquista. Inclusive, interpretava a grande comissão como um dever da igreja de cristianizar as nações. Cristianizar, não evangelizar. Evangelizar é proclamar o evangelho de Jesus que está aqui nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada.
o evangelho da graça de Deus, da redenção de Deus em Cristo Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, disse o apóstolo Paulo. Então, essa igreja achava que tinha que cristianizar. Ela se aliou ao poder político, teve muita influência e ela então praticou muitas ações contrárias ao espírito do Evangelho, ao Novo Testamento, por exemplo, as cruzadas, matou milhões de pessoas que eram consideradas inimigas da fé. Né? Os inimigos eram pessoas reais, eram reinos de outras religiões, né? Por exemplo, os muçulmanos eram vistos como inimigos que deveriam ser eliminados da face da terra. A Bíblia não diz nada sobre isso. Então, o movimento dominionista agora, no meio evangélico, ele foi reavivado, né? De umas décadas para cá, surgiu esse movimento nos Estados Unidos, veio para o Brasil, se espalhou aí por muitos lugares do mundo, e é esse projeto de conquista que esse autor diz, tem um outro autor que eu tenho aqui também, e a maioria das obras é em inglês, né? Eu tenho apenas os artigos traduzidos, mas aqui em língua portuguesa nós temos pouco material sobre isso, mas estamos pesquisando há mais de 10 anos esse movimento dominionismo. Ele, nesse projeto de conquista, ele prega que a igreja ela tem que apressar a vinda de Jesus Cristo e a igreja tem que implantar o reino de Deus aqui, como se Jesus não tivesse implantado. Jesus disse em Marcos 1,15, o tempo é cumprido, é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas disse que o reino dele não era deste mundo, não era deste mundo. Disse que entre os dominadores, né, da terra, eles iam lutar pela dominação dos povos, mas entre vós, Jesus falando aos seus discípulos, ao embrião da igreja ali, né? Entre vós não será assim. Entre vós não será assim. Não será assim entre vós. Por quê? Porque o meu reino não é deste mundo. Quando foram prendê-lo, e Pedro reagiu tirando a espada, Jesus disse, mete a tua espada na bainha. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, uma legião de anjos seriam enviados para me defender aqui, mas o meu reino não é deste mundo. Mas o movimento dominionista, agora entre os evangélicos, de várias denominações, começou em denominações neopentecostais, mas agora já tem muitos tradicionais, né, que se dizem conservadores, uma contradição tremenda aí, né, que se uniram e estão engajados aí nesse movimento. Eles dizem, pegando textos isolados do Velho Testamento, fazendo uma interpretação da Bíblia, torcendo, não interpretação, mas interpretação da Bíblia. Torcem os textos, fazem uma salada de versículos do Velho Testamento com o Novo e afirmam que a igreja tem que implantar o reino para apressar a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus, uma visão também pós-milenista. A igreja vai dar jeito no mundo. Jesus falou que a iniquidade iria aumentar. À medida que o tempo fosse passando, que o fim fosse se aproximando, a iniquidade iria aumentar. Mas esses pregam que a igreja vai, através do domínio do sistema político, econômico, né, cultural, ela vai diminuir a iniquidade. Então, é lamentável que muitos crentes sinceros, que tenham líderes fazendo isso aí tinha na época de Jesus, na época dos apóstolos, em toda a história da igreja, sempre teve. Não é novidade. O lamentável é ver crentes sinceros envolvidos nesses enganos. E hoje, domingo 11 de abril, está acontecendo, foi pelo menos convocada uma marcha aqui no Brasil, como aquela campanha no ano passado, início da pandemia, de jejum e oração, convocação espúria, que não tem nada a ver com Deus, não veio de Deus, né? E foi garantido que aquilo ali era para que o vírus não ia fazer estrago no Brasil, a previsão é que não ia chegar nem a 5.000 mortos, e foram dadas muitas declarações de que não chegaríamos a 5.000 mortos, de que o vírus não ia fazer estrago no Brasil, que já tinha ido embora, etc. Declarações baseadas na fé do pensamento positivo, na arrogância humana e não na palavra de Deus. Deus não teve nenhum propósito naquilo, né? Deus não tem nenhum propósito nessas marchas que proclamam a morte, proclamam a mentira, fake news, proclamam o confronto, lutando com armas carnais, né?
mensagem de ódio, mensagem de discriminação, não é? Mensagem de morte. A marcha da morte, hoje, sendo apregoada aí no Brasil, né? Uma reação lamentável. Nós queremos falar sobre marcha. Esse é o nosso tema nesse domingo, no nosso culto, na pequena igreja Primeira Batista, em Cabo Verde, Minas Gerais, quando Deus mandou o seu povo marchar. Vamos analisar 3 marchas, ok? 3 marchas desafiadoras. Olha elas aí. A marcha para Canaã, Êxodo 14, 13 a 15. A marcha de Josafá, 2 Crônicas 20, 12 a 18. E a marcha da grande comissão, essa ordenada por Jesus, Mateus 28, 18 a 20. Nós vamos fazer 3 perguntas. 3 perguntas a serem respondidas. Existe um propósito divino? Existe um perigo real e um nobre desafio? Qual deve ser a disposição do povo? Então, essas 3 perguntas vão ficar na nossa mente. O texto, vamos ler o texto da marcha de Moisés, a marcha que Deus ordenou a Moisés. Êxodo 14, 13 a 15. Você pode ler todo o capítulo depois, mas aqui nós vamos só destacar que Moisés respondeu ao povo, o povo com medo, e o medo era real, o perigo era iminente, Faraó vinha atrás com seu poderoso exército, o mais poderoso da terra naquele momento, e na frente tinha o Mar Vermelho, ao lado deserto, então o povo estava numa situação de grande perigo, teve medo natural, medo é natural diante dos perigos. Então Moisés, depois que ouviu a voz de Deus, Moisés disse: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14, 13 a 15. Propósito de Deus. Primeira pergunta respondida aqui. Propósito de Deus. É Deus que está mandando. A ordem vem dele. Diga aos filhos de Israel que marchem. Mas há perigos, há desafios. Como vencer o Mar Vermelho? Como chegar ao alvo que é Canaã, a terra prometida? Era o propósito de Deus. Então, quando Deus ordena, ele abre o caminho. Ele envia a providência, ele envia o socorro, ele envia o livramento. O perigo era real, a ameaça era real. Hoje, muitos fazem aí passeatas, e como essa marcha de hoje, inventando inimigos. É falsa a ideia de que a igreja está tendo que lutar pela liberdade. No Brasil, nunca se teve tanta liberdade religiosa nas últimas décadas para cá, principalmente, né, depois da Constituição de 88, mas muito antes disso. A igreja goza de plena liberdade e cá para nós há momentos que a gente vê liberdade em excesso, porque qualquer desonesto, qualquer pessoa de qualquer índole, qualquer aproveitador pode abrir uma igreja e a lei não implica. Então há liberdade tremenda. O problema é que muitos confundem igreja com templo. Isso é uma visão antiga que veio lá da Idade Média, né? Foi herdada, os evangélicos herdaram essa visão e muitos confundem o templo com a igreja. Então, se tiver que fechar o templo por um momento, por um tempo limitado, para se combater uma praga, uma pandemia, né? Então, um fechamento positivo, muitos entendem que isso aí é perseguição, que a igreja está sendo impedida de se reunir para adorar, porque eles só veem sentido na adoração no templo. Como a mulher samaritana perguntou a Jesus qual seria o lugar certo de adoração, né? Nesse monte aqui ou é lá em Jerusalém? Jesus disse: não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A igreja de Cristo sempre foi perseguida de verdade em muitos países, em todas as épocas. E ela nunca reagiu com as armas carnais. Paulo falou que nós não militamos com as armas carnais. Ela nunca reagiu assim, né? E a igreja na China é perseguida, a igreja em países de orientação islâmica radical é perseguida, né? Muito perseguida. Veja os dados da missão Portas Abertas, você vai acompanhar lá o índice de perseguição no mundo. Mas essas igrejas que são perseguidas, elas são firmes na fé. Muitas vezes não têm liberdade
de se reunir num templo, mas continuam adorando a Deus e proclamando o Evangelho, jamais envolvidas com atividades políticas de morte, jamais se aliando ao poder político, jamais se corrompendo pela política e pelo poder econômico, como está acontecendo aqui no Brasil. Quem quiser ver, é só abrir os olhos e fazer assim que consegue ver. Outros preferem colocar uma venda e fingir que está tudo bem, infelizmente, né? Mas esse texto é muito interessante. Continuando aqui, Moisés então recebeu a ordem de Deus: diga ao povo de Israel que marche. E porque ele tinha essa certeza que estava cumprindo um propósito divino, ele tranquilizou o povo, afastando assim o medo, né? Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Então, diante desse perigo iminente, o desafio era nobre. Moisés ouviu a voz de Deus e pôde tranquilizar o povo. A disposição do povo deveria ser de confiança absoluta em Deus e de obediência. Confiança absoluta e obediência. Infelizmente, nem sempre o povo agiu assim, mas Deus sempre foi fiel no cumprimento. O povo perdeu muitas oportunidades e essa geração que saiu do Egito não teve o privilégio de entrar em Canaã, mas por causa dela própria, né? Por desobediência, vagou 40 anos no deserto. Mas os filhos e os netos entraram. A promessa foi cumprida, porque era propósito de Deus. A outra marcha que nós temos aqui é a marcha de Josafá. A marcha de Josafá. Segundo Crônicas 20, você vai ver a história, tá? Josafá recebeu uma ordem estranha de Deus, sem lógica nenhuma. Ninguém nunca tinha visto uma estratégia de guerra como aquela que Deus estava dando ali. Uma estratégia esquisita, né? Josafá estava diante de um perigo iminente, um grande perigo. Amon e aliado a outro rei com grandes exércitos estava vindo contra o povo de Judá, e Josafá teve medo, naturalmente. E Josafá se humilhou a ponto de reconhecer, aí está o texto, Josafá se humilhou a ponto de reconhecer: não há forças em nós para resistirmos a essa multidão que vem contra nós. Nós não temos condição. Também disse: nós não sabemos o que fazer. Que coisa, que gesto de humildade, de reconhecimento de sua fragilidade. Não arrogância, né? Nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Deus, nós vamos encarar, nós vamos vencer, porque não sei o quê. Não, não há força em nós, nós não sabemos o que fazer, porém, nossos olhos estão postos em ti, ele disse a Deus. Então Deus deu aquela ordem estranha: vocês vão marchar, ou vocês vão ao encontro deles, essa marcha, né? Ao encontro deles, e vocês nessa peleja, nessa luta, não terão que pelejar, que lutar. Vocês vão ficar parados em pé, em frente a eles, e vocês vão ver o que eu vou fazer. Que coisa, né? É preciso muita confiança em Deus para obedecer essa ordem, né? Parecia uma coisa impossível, mas eles obedeceram, e todo o povo com Josafá. Então Deus operou aquela maravilha e eles puderam comemorar a vitória. Agora, a outra marcha, a terceira e última, mais importante, extraordinária, a marcha da grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. A mais importante marcha do povo de Deus em todos os tempos. Superou a de Moisés, né? Porque aqui, essa marcha define a missão, a essência da igreja, define o seu estilo de vida, como ela deve ser. A igreja existe para cumprir essa grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão indo, marchem, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Qual o propósito aqui? Poder político, econômico? Jesus deu essa ordem: olha, vocês vão marchar para Roma e vocês vão criar uma bancada evangélica no Senado de Roma. Vocês vão colocar lá, influenciar para ter senadores evangélicos, terrivelmente evangélicos. Desculpa a ironia, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, infelizmente, antes fosse. Mas vocês vão fazer isso. Foi isso que Jesus deu, a ordem? Foi assim? Esse era o propósito? O propósito: vocês vão pelo mundo, vocês vão fazer discípulos. Discípulos de quem? De Jesus, não de uma igreja, não de uma religião, não de um
de um ideal humano, não de uma ideologia, mas discípulos de Jesus, meus discípulos. E vocês vão fazer discípulos de todas as nações, não cristianizar as nações, não declarar que as nações são minhas apenas como uma declaração e imposição, impor isso. Não, vocês não vão cristianizar as nações, vocês não vão impor isso na Constituição dos países, não. Vocês vão pregar o Evangelho e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho de vida, do amor de Deus, da graça de Deus, da reconciliação. O Evangelho da transformação de vida, o poder de Deus para transformar, Romanos 1,16. É esse Evangelho que transforma a vida, que muda a sociedade, porque transforma a vida. Não porque faz revolução com armas, né? Com tacos de beisebol, com armas, com etc., arminha. Não, é com o poder de Deus que transforma vidas. Vocês vão fazer discípulos. E se vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem indo comigo, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse é o propósito. Há muitos perigos. Paulo enfrentou perigo, disse que teve temores diante dos perigos. Tá? Tá aí a referência, quem quiser confirmar. Paulo enfrentou temores por dentro, no cumprimento dessa missão, nessa marcha maravilhosa, a marcha de Jesus. E qual deve ser a reação, a atitude do povo de Deus? É se unir a Jesus enfrentando o desafio. O desafio é levantai os olhos, tira os olhos da terra, tira os olhos de si mesmo, do egoísmo humano natural. Isso é um desafio para o ser humano tremendo. Veja os campos brancos para a ceifa, senão não consegue. Se ficar olhando só para si mesmo, seus direitos, e se aliar a Mamon, querer conquistas econômicas, não vai cumprir esse desafio, não vai cumprir essa missão. O desafio de negar-se a si mesmo, Lucas 9, 23. Quem quer vir após mim, quem quiser me seguir nessa marcha, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É seguir comigo, disse Jesus. Siga-me. Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Há riscos, perigos que causam medo natural, né? Mas Jesus disse, nas aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E já disse que ia estar conosco, né? Em Hebreus capítulo 12, quero terminar com Hebreus. Qual deve ser a nossa atitude nessa marcha? Hebreus chama de carreira cristã. A nossa atitude deve ser o que está escrito em 12, 1 a 3. Se nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, infelizmente muitos têm dado péssimo testemunho no mundo, mas nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, aqueles que deram a sua vida pela missão, pela causa, pelo propósito de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, em todos os tempos. São nossas testemunhas. Então, devemos tirar os pés de todo embaraço, de todo pecado e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, ele é o nosso Senhor. Não é homem, não é partido, não é ideologia política, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a vergonha da cruz por nós. Considerai, então, aquele que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, para não desfalecerem em vossos ânimos. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, mas nós devemos tomar a atitude de enfrentar esse desafio de negar nós mesmos, de tirar os pés do embaraço, do pecado e de olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E assim, não desanimaremos, mesmo diante de tantas tragédias, de tantos desvios, de tantas heresias, não vamos desanimar. Vamos prosseguir nessa extraordinária marcha de Jesus. Amém.